hoje como transformar as suas aulas de matemática no ensino médio para que os alunos amem a matemática, passem a amar a matemática. Ah, professora, será que isso é possível? As pessoas perguntam, né? É possível. Tudo é possível. Nós estamos aqui, é só trabalharmos, aplicarmos métodos e o que nós descobrimos durante a vida, criamos, aprendemos, né? O importante é que todo conhecimento que nós adquirimos durante a vida, ele não fique parado, ele vá adiante. Né? Então, eu acho isso muito, muito importante. Então, professor, se você está aqui agora, ao vivo, é porque você, em algum momento da sua vida profissional, da sua prática, você sentiu que as suas aulas não estavam mais funcionando como antes, e isso tem te incomodado. E nós estamos aqui justamente para falar sobre essas coisas. Então, eu sou Gisele Eirado, muitos de vocês já me conhecem, né? Porque já participaram de lives anteriores, outros não. Eu sou mestra em educação matemática e eu preparei essa aula com muito cuidado, com muito carinho para vocês. Mas, antes disso, eu queria falar com vocês sobre uma coisa muito interessante, entendeu? Vocês, quando se inscreveram aqui para esse webinário, para essa aula grátis, vocês responderam uma pesquisa, né? Eu preparei aquela pesquisa para vocês porque eu queria conhecer vocês. Eu senti necessidade de conhecer vocês. Então, antes de começar, eu preciso te contar uma coisa. Nós fizemos essa pesquisa e nós pesquisamos 676 professores. Muito boa a pesquisa. E quando perguntamos em uma palavra para vocês, o que você sente na sua sala de aula? Sabe o que apareceu? Nós pedimos uma palavra. Apareceu desinteresse, desânimo, frustração, decepção, tristeza, desespero, cansaço. Mas eu quero dizer para vocês também que 2% dos professores escreveram esperança. Mas aí, 42% dos professores responderam com essas palavras negativas. Quase a metade. Olha, se você se enxergou nessas palavras, você não está sozinho. E o mais importante, não precisa ser assim. Nós vamos buscar soluções, vamos buscar coisas que nos ajudem a mudar esse cenário, a mudar esse quadro. Não é? Porque não precisa realmente a vida do profissional e de um profissional que transforma a vida, que transforma as mentes, como o professor de matemática, ele está se sentindo tão mal assim na sala de aula. Então, é por isso que eu estou aqui, né? Para compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi durante a vida, do que eu criei. E é muito bom estar aqui, eu gosto, porque a minha vida, eu levei 40 anos em sala de aula, passei boa parte da minha vida ensinando matemática. Para vocês verem como eu gosto de matemática e ainda estou aqui mexendo com matemática, né? Isso aqui é importante para mim. Então, antes de nós começarmos a trabalhar aqui nesse conteúdo, eu quero combinar 3 coisas com vocês. Primeira, fica até o final, que o que eu vou te mostrar no final pode transformar a sua aula. Segunda coisa, anota, pega um lápis, uma caneta, para você anotar algumas coisas que sejam importantes para você. Anota, pega um bloco de notas do celular, anota em algum lugar, no caderno, no papel. E terceira coisa, participa.
Manda mensagem no chat de onde você está, há quanto tempo você dá aula, qual é o tempo que você já está em sala de aula, dividindo seus conhecimentos e trabalhando alunos, porque eu tenho a impressão, os que são recém-formados, mas vão ainda. Eu sou do Rio de Janeiro. Ai, que legal. Você tem 60 anos com 37 anos na educação, tanto como professor como coordenadora. Muito bom, Christian. Christian, eu tenho 73. Eu sou um pouquinho mais velha que você. Mas é muito bom a gente estar envolvido no meio educacional, né? E fazendo o que a gente gosta. Embora tenha alguns desafios, mas isso não nos impede de trabalhar, não é? Parabéns para você, Christian. Muito bom. Tem alguém mais velho do que eu? Quantos anos você tem? Hein, Keller? Quantos anos? É Cristiane? É Cristiane. Eu pensei que fosse Cristi. É Cristiane. Tá bom. Eu fiz uma cirurgia de catarata e eu fiquei com um pouquinho de miopia, muito pouco, sabe? Então, às vezes, quando a letra está muito pequena, ela dá uma embaralhada. É isso. É isso, é Cristiane, né? É Cristiane, né? Aí, Cristiane, parabéns, viu? Parabéns. Estamos aí na luta, né? Sempre firme, sempre forte. Isso aí. Então, quantos anos de magistério vocês têm? Me fala. Você já tem 37, né? Que você falou. Isso aí. Eu fiquei 40 anos, tá? Fiquei 40 anos trabalhando direto, mas sem. Mesmo quando eu tive filho, eu só perdi 15 dias de aula porque meu filho nasceu nas férias. Então, sempre em sala de aula, sempre mesmo. Muito bom. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. No curso de graduação de vocês, vocês aprenderam alguma coisa sobre novas metodologias e como implementar essas metodologias? Você é aposentada, né? Ah, não consegue ficar em casa. Isso aí, isso aí. Eu também. Aliás, gente, eu quero dizer para vocês que 66% dos professores que estão aqui têm mais de 45 anos. 45 ou mais, foi o que a pesquisa revelou, tá? É outra coisa. É Keller, né? É Keller. Tem 54, 23, de 23 faço 55, legal. E dou aula desde 1995, ou seja, 31 anos. Muito bom. Isso aí, gente. E todo mundo precisa de vocês, tá? Todos precisam da matemática, certo? Aqui tem Janiele, né? Janiele. Você é da Universidade Federal do Pará, de Bragança? Legal. Tem um laboratório voltado para o desenvolvimento de novas metodologias do ensino da matemática. Muito bom, fico muito feliz. Desenvolvimos jogos manipuláveis e online. Muito bom mesmo. Olha, que coisa boa. Isso é muito bom, eu fico muito feliz mesmo. Nós temos que trabalhar, gente. A gente tem que revolucionar isso e parar com isso. Sim, fiz disciplinas de projetos de intervenção pedagógica com metodologias ativas e pois torna as aulas mais interessantes e significativas. É isso aí, a gente tem que justamente construir significado na cabeça dessa moçada, entendeu? Eles precisam entender que a matemática não é decoreba, né, quando a gente diz, mas a memorização ela é importante, sim, a memória é importante, mas quando a gente está ensinando, a gente está começando, não é? E os novos também são importantes, pois podem nos dar um parecer de como enxergam a atualidade dos alunos. Sim, com certeza.
Olha, a Severina é de Recife. Olá, Recife. Não conheço Recife. 64 anos, muito bom. É professora de Química e Matemática há 30 anos. Olha que coisa boa. Muito bom, gente. Eu estou adorando estar aqui com vocês. Você não tem noção como eu fico feliz. Muito feliz mesmo, porque ensinar matemática, para mim, realmente sempre foi e é uma paixão. Muito bom. Isso é maravilhoso. Eu estou gostando demais de estar aqui. Boa noite para vocês. E o que vocês acham disso tudo? Está perguntando Keller. Você gostaria que os alunos novos se apresentassem para que nós... Sim, quem são os alunos mais jovens que estão aí? Não, o pessoal que está com a idade mais para cima, mais próximo da minha, está falando mais, mas vocês podem falar. Estamos aqui todos formando um grupo de professores abençoados por Deus, porque estamos aqui, não é? Acho muito bom. Eu falei para vocês que nessa pesquisa... Oi, Fátima, de Pernambuco. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, Fátima. Que eu vi nessa pesquisa do que eu fiz, tá, gente? Isso não quer dizer que isso é âmbito Brasil, mas dentro da pesquisa que eu fiz, pela chamada que eu fiz de novas metodologias, 1,2% dos alunos, dos professores, tem menos de 20, tem até 24 anos. Então, eu falei assim, meu Deus, os professores de matemática não podem desaparecer, né? Ai, Olívia, não, é Lívia, de Salvador, Bahia, 54, 18 anos de professores de matemática. Muito bom, Lívia, muito bom. Isso aí. Você dá aula no ensino médio ou você dá aula também nos dois segmentos, fundamental e médio? Boa noite, Mabicélia. Boa noite. Muito bom. Então, agora eu vou começar a falar um pouco com vocês, porque sobre o que eu quero conversar hoje com vocês. Então, agora eu preciso mostrar para vocês para onde que eu vou levar vocês, para onde que nós vamos hoje, né? Então, eu comecei, vou dizer para você que o meu objetivo é ensinar o professor de matemática a fazer seus alunos do ensino médio a amarem matemática. Eu restringi isso aqui ao ensino médio, mas toda a metodologia que eu uso aqui, que eu estou falando, ela serve para o fundamental, para o médio, até para a universidade, porque eu fiz trabalho também em universidade com isso, tá? Mas eu escolhi focar no ensino médio. E já deixei lá preparado uma porção de coisa para o ensino médio. Então, professor, eu vou te trazer uma promessa agora, que eu quero que você guarde essa frase. É o que eu disse acima. Eu ensino o professor de matemática a fazer os seus alunos a amarem a matemática. E eu tenho certeza que eles vão amar a matemática, quem trabalhar dessa forma, quem trabalhar voltado para essa metodologia, para esse método que eu estou falando para vocês, e muitos de vocês já devem conhecer alguma coisa, tá? Isso não é tanta novidade assim, né? Então, isso é sobre não é sobre uma técnica, não é sobre um material, é sobre um resultado. Que resultado é esse? O seu aluno amar a matemática. É para esse destino que eu quero levar vocês nessa aula. É para mostrar que é possível e que há, sim, uma saída, há uma esperança para esse momento que nós estamos vivendo, não é? Então, o aluno, repare, professor, vamos imaginar uma coisa de futuro. O aluno construiu seu conhecimento matemático, sair feliz, porque ele construiu sinapses, ele construiu o raciocínio lógico dele, ele construiu esquemas mentais,
E aí, essa empoderação que ele sente, esse prazer de construir, porque até hoje eu não vi ninguém que não gostasse de construir e sentisse prazer. Eu ainda não vi, né? Ele sai da sala de aula tão feliz que ele quer contar para todo mundo que naquele dia o professor deu uma aula diferente para ele. Olha, hoje foi uma aula diferente. E por que ele quer fazer isso? Porque, às vezes, ele vem arrastando durante a vida escolar umas certas crenças que foram construídas na cabeça dele pelo que ele ouviu. Ouviu de colegas, ouviu do papai, da mamãe, de amigos, o que ele não tinha competência para matemática, que era impossível aprender matemática, e por aí vai. Vocês conhecem esse discurso que eu sei. Mas quando ele percebe que ele consegue acompanhar uma aula, que ele consegue raciocinar e ele consegue ver a lógica do que está sendo feito ali, ele começa a mudar. E sabe o que muda mais? Você, professor. Você muda muito mais, porque quando o aluno muda, aquele prazer que parecia perdido em você para dar aula, como a pesquisa vai revelar, ele volta. Ele volta. E nada melhor do que a gente trabalhar com prazer, trabalhar com felicidade, porque realmente você está alcançando seus objetivos, né? Então, nessa aula, primeiro eu vou te mostrar por que o método que você usa hoje não funciona mais e por que a culpa também não é sua. A culpa não é sua. E o que fazer o aluno? Como é que você faz para o aluno sair da postura passiva e começar a construir o raciocínio lógico de verdade e o próprio conhecimento? É isso que faz a diferença. É o que as pessoas dizem assim, mão na massa, bota ele para trabalhar. Porque quando ele trabalha, ele começa a raciocinar. E terceiro, como mudar a forma de apresentar o conteúdo para transformar a atitude do aluno? Porque o aluno, ele está com uma atitude passiva, mas é porque ele não consegue acompanhar a aula. Em algum momento, ele perdeu o elo, ele perdeu a conexão. Aí ele ficou solto. E chega um ponto que ele vai se proteger. Quem é que não se protege? Todo mundo que é humano, a gente vai buscar uma proteção. Porque senão você se sente exposto, você se sente vulnerável demais. E isso dá muito mal-estar. Causa um mal-estar terrível ao professor, porque o professor preparou com carinho aquela aula, ele vem, ele chega na sala de aula, ele vê o aluno apático, desconectado. Isso causa muito mal-estar na gente. E isso causa também mal-estar para o aluno. Então, é uma coisa, quer dizer, é um momento que ele precisa sair, a gente precisa sair desse momento, né? Então, no final dessa aula, você vai saber o primeiro passo para chegar lá. É isso que eu quero mostrar para você. De toda uma experiência que eu vivi a vida inteira. E eu quero que também deixar bem claro para você que eu não tenho fórmula mágica. Não é fórmula mágica, tá? É trabalho, é método e é coisa muito séria. Então, para que você confie em mim, eu vou te mostrar que eu preciso primeiro provar que eu sei do que eu estou falando. Eu não estou falando por falar, eu estou falando porque eu estou passando. Eu vou ensinar vocês o que eu já ensinei lá atrás. Para os meus alunos que hoje em dia são professores como vocês. Os meus alunos lá do passado, eles devem estar em torno de 45 anos também, tá? Devem estar por aí. Um pouco menos, né? Mas mais ou menos nessa faixa. Porque às vezes eles me passam mensagem pelo Facebook. Não é sempre, não. Bom, então,
eu quero falar um pouco para vocês quem eu sou, né? Para quem não me conhece, eu já falei, eu sou mestra em Educação Matemática, meu nome é Gisélia Eirado. Eu nasci, gente, em Porto Velho, Rondônia. Eu sou lá de cima, entendeu? Mas eu já moro no Rio de Janeiro há 51 anos. Então, já quase que virei carioca, né? E nesse mestrado, eu estudei muito e aprendi muito, mas eu estudei a fundo como o aluno aprende, não como o professor ensina. Porque o que interessa para nós é como o aluno aprende. O que é que nós precisamos fazer na sala de aula para esse aluno aprender? Certo? Então, não. Eu levei isso para congressos de educação, que eu participei, congressos de educação matemática, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional, tá? Na universidade que eu trabalhava, eu vou deixar bem claro para vocês, eles não me davam um tostão para eu fazer nada. Eu tinha que fazer com o meu dinheiro, né? Então, eu também apresentei pesquisas, debate com outros educadores, fui desafiada, refinei o que eu sabia, porque você sabe, qualquer coisa que você vai querer fazer diferente, as pessoas te questionam. E eu acho muito natural que elas questionem. Porque elas questionam, porque elas querem entender o que está se passando, o que você está querendo mostrar para elas, né? Isso é importante. Então, nesses congressos foram muito bons, porque eu comecei a participar de congressos justamente na época que eu fazia o meu mestrado, porque a coordenadora do mestrado botava a gente para ir para o congresso direto. Então, a gente preparava trabalhos e ia apresentar em congressos. E eu preparei alguns trabalhos e apresentei, mas sempre para o lado da educação matemática. A educação matemática ela tem um ramo muito grande, não é? Mas eu sempre gostei da sala de aula, de saber como eu vou ensinar, como esse aluno vai aprender, se o que eu estou fazendo realmente está impactando o aluno, né? Então, com esses meus trabalhos que eu fiz, eu trabalhando dessa forma e tudo que eu aprendi, e eu, às vezes, pegava teorias que os professores davam na sala de aula e eu colocava em prática dentro da minha sala de aula no Fundamental 2, o que hoje é o Fundamental 2. Então, quando eu estava no trabalho na faculdade com os professores, formando professores de matemática, eu escrevi os TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, em congressos de educação matemática, de âmbito nacional. De internacional, não, porque ficava muito caro para eles e eles não... Ele fala, professora, a gente tem que como é que se diz? Juntar dinheiro, fazer uma poupança para poder viajar, porque a faculdade não ajuda a gente nada. Eu falei, realmente. Mas, se vocês quiserem ir, eu inscrevo os trabalhos de vocês, que eram trabalhos muito bons mesmo. E assim eles foram. Nem todos iam, porque tem aluno que não gosta de participar dessas coisas. E a gente respeita. Está tudo certo, não tem nada errado, está tudo muito bom. E esses TCCs, nós fazíamos trabalho de campo, além de planejar todo o trabalho, criar os materiais concretos, que eles iam fazer oficina com material concreto na sala de aula, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio, né? Tanto em escola pública quanto em escola particular. Então, esse trabalho ele era feito no ambiente que vocês trabalham hoje. Não era feito em escola modelo, escola isso, escola... Não, gente. Era escola mesmo, comum, na sala de aula. E esses trabalhos, eles eram acompanhados, eu acompanhava todos, e eu fazia questão de, um dia após a aplicação do trabalho, conversar com esses alunos para saber o que havia acontecido na sala de aula, qual era o comportamento dos alunos na sala de aula, qual era o comportamento da direção da escola, da supervisão, qual era o envolvimento. Então, isso tudo está registrado nas monografias deles, né? E o que
aconteceu mais, além dos congressos, os congressos foram muito bons, elevou demais a autoestima deles, mas o que foi mais impactante para todos nós foi o que acontecia dentro das escolas. Isso é que realmente fez toda a diferença, porque isso realmente mostrou para todos nós que estava validado o trabalho, que ele realmente funcionava e que os alunos realmente conseguiam replicar tudo que eles estavam aprendendo em sala de aula, né? Então, tudo que nós desenvolvemos, tudo que foi aplicado em escolas do ensino, como eu já falei para vocês, foi com aluno real, foi em escola real, não foi em escola. Ai, essa escola aqui é uma escola toda especial. Não, não foi, não foi. Foi em escola, inclusive, que com cadeira quebrada, maltratada, com os alunos. Foi tudo bem real, entendeu? Não teve nada de especial. Tudo foi feito bem real. Além de que todo o trabalho era feito com material concreto, gente, de baixo custo. Nada caro, nada que... Ai, não, eu não vou aplicar. Porque eu dizia para os alunos, não, você tem que aplicar com o que você tem, com o material que você tem. Se você tem papel branco, faz com papel branco. Não, você tem papel colorido, faz com papel colorido. Mas faz. Faz porque faz diferença. Então, eu quero dizer para vocês, com tudo isso, que nós não trabalhamos num laboratório que era uma sala de aula especial, com estantes especiais, materiais especiais, com calendário para eu fazer o calendário do dia que eu podia dar aula, porque muitas turmas, não. Isso fica totalmente sob a administração do professor. Ele vai dar essa aula com o material dele o dia que ele quiser, a hora que ele quiser. Se ele quiser dar aula o tempo todo assim, ele vai dar, porque ele não está preso num calendário de um laboratório físico, num determinado lugar, numa determinada hora, porque da minha concepção, isso não funciona. Porque isso é você dar degustação para o aluno. O aluno não vivencia isso, ele vai vivenciar uma vez por mês, 2 vezes por mês a aula. É uma degustação, entendeu? Ele nunca vai realmente interagir. Então, foram feitas os trabalhos, oficinas, desta forma, né? Então, um modelo bem dentro da realidade de tudo que vocês vivem, que eu sei, de todo professor de matemática de qualquer parte do Brasil. Então, eu dizia para eles, eu não vou inventar material assim, assado, porque vocês vão dizer que aí não funciona, porque a minha escola é muito pobre, a minha escola fica dentro de uma comunidade, a minha escola fica numa região rural. Não, funciona. Não tem nenhuma restrição para você criar para dizer que ela não funciona, porque foi tudo colocado dentro mesmo de toda a dificuldade de realidade. E tudo foi feito de uma forma muito legal, mas muito legal mesmo. Então, eu quero dizer para você que não existe obstáculo para você trabalhar desta forma. Não existe. É você entender o trabalho e fazer. Ah, mas você pode dizer assim, mas Gisélia, eu vou ter que criar esses trabalhos, esse material? A princípio, você vai ter que criar, porque, a princípio, você vai iniciar. Depois que você inicia e o aluno percebe como é, eu fazia na sala de aula, alguns materiais eu tinha inclusive no porta-mala do meu carro, mas outros, eu chegava na sala de aula, no primeiro dia eu dizia o que eu ia fazer. Aí eu já dava a lista de materiais e dizia, olha, você traz esse papel dessa cor, você traz esse. Eu ia dividindo com cada um deles e na hora a gente pegava aqueles materiais que estavam ali e a gente trabalhava. Então, não havia nenhum momento de dizer foi impossível trabalhar porque o material era caro demais, eu tinha que desembolsar. Não, era tudo muito bem tranquilo e muito bem feito. Além disso, de trabalhar dentro do laboratório,
nós começamos a trabalhar como? Eu comecei a dar uma disciplina técnicas de ensino, e em vez de eu escrever, técnica XYZ, escrever no quadro, não, eu botava os alunos para trabalhar. Eu pegava os temas, sorteava entre eles, sorteava o dia, a hora, tudo. E eu sorteava as metodologias. Cada um pega. Não, mas eu não. Você deu aquela metodologia ali que é mais fácil para trabalhar e a minha é mais difícil. Não, era tudo sorteado. E todo mundo tinha que cumprir todas as metodologias. Então, eles iam, desde o início, trabalhando, né? E com isso, eles foram crescendo muito. Foram crescendo muito. Então, quando chegou no momento da monografia e deles prepararem a oficina para aplicar nas escolas, eles já estavam bem trabalhados, muito bem trabalhados, e muita coisa eles mesmos criavam. Eles só pediam assim, professora, o que você acha? Está legal? E era assim. Foi assim que a coisa funcionou. Foi muito bom. Eu falo para vocês porque realmente eu vibrava, sabe? Eu vibrava muito mesmo. Passava, e o pior é isso. Olha, eu fazia estágio supervisionado com eles, eu orientava monografia, projeto, como é que se diz? Informática na educação, que eu ensinava eles a escreverem textos matemáticos, para a gente não ver aqueles textos mal escritos, não sabe fazer os caracteres. Então, a gente fazia tudo. Tudo era feito. Então, quando chegava no final, eles estavam assim totalmente preparados. E eles ficavam tão preparados que eles eram sorriso de ponta a ponta. Os alunos sorriam, porque eles estavam se sentindo bem com tudo que estava sendo feito e com todos os resultados que eles estavam recebendo, né? Então, e, além disso, eu queria ainda voltar um pouco às pesquisas que eu fiz com vocês, e esses dados eu achei muito interessante, né? Como eu falei para vocês, eu pesquisei 676 professores. Quando eu fiz o levantamento da pesquisa, os resultados eram esses. Tinham 676, mas fechou agora há pouco, tinham 930, mais gente. Mas eu já tinha fechado todo o trabalho que eu ia trazer para vocês, e mesmo assim eu conferi a diferença, não dava diferença, dava de centavos de percentual. Aí eu falei, não vou mexer nos dados, não, senão vou ter que mexer em muita coisa. E está em cima da hora, né? Então, desses professores, que são vocês, que foi revelado o seguinte sobre vocês: 36% dos professores têm idade entre 45 e 54 anos, professores do ensino médio. 30% têm mais de 55 anos. Tá? Então, a gente tem 66% acima de 45 anos, como eu já tinha falado lá no início, né? Então, o que a gente pensa disso? Eu fiquei pensando, quando eu vi a resposta, eu falei, gente, meu Deus, os professores não podem desaparecer. Você concorda comigo? É um dado assim muito, muito alto, né? E, como eu tinha dito lá no início, eu vi na pesquisa que 1,2% dos professores têm abaixo de 24 anos. Quer dizer que os recém-formados são muito poucos. Não é? E nós que já estamos com uma idade acima de 45 anos, daqui a pouco está todo mundo se aposentando, né? Então, eu fiquei assim preocupada, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? A gente sabe que a população, as crianças estão aí precisando de professores, os adolescentes, né, os jovens. Mas 42% disseram que a maior dor é o desinteresse do aluno na sala de aula, a apatia, a indiferença. Boa noite, Tarcísio, você que é de Manaus. Estou vendo aqui. Então, o desinteresse, a apatia, né? Aquele olhar ausente do aluno na sala de aula,
que você está ensinando uma coisa importante para ele, para o futuro dele, e ele não está enxergando nada, ele está completo, só está o corpo ali, né? O resto está tudo fora. E isso é o que realmente me deixou bem preocupada, né? Mas, e 76% é um outro dado que eu achei muito interessante, 76% de vocês querem a atualização didática. Então, a atualização didática para vocês é uma alternativa. É por isso que nós estamos aqui. 11,4% querem capacitação em conteúdo de matemática. Isso você vai ter no LIAN. O LIAN é o meu produto, que é o laboratório. Como eu falei para você, ele é um laboratório, ele tem oficinas lá dentro, que são estratégias de ensino, mas ele tem conteúdo também. Ele tem conteúdo desenvolvido em oficina. E o conteúdo que está em videoaula, como se fosse uma oficina de videoaula. E 11% querem também atualização em novas tecnologias. É importante você ter atualização em novas tecnologias. Mas eu quero também te dizer uma coisa. O uso de tecnologias na sala de aula para ensinar o aluno, para construir o conhecimento do aluno, para construir as sinapses, para construir os esquemas mentais, não é apropriado. Para desenvolver criatividade, não é apropriado, porque ele recebe tudo pronto. O aluno tem que parar de receber tudo pronto. Ele tem que conectar os neurônios dele, e ele só vai conectar com a mão na massa. Só conecta com a mão na massa. O que você está dizendo é verdade, Leonardo. Ninguém quer ser professor. Eu digo isso, que eu digo assim, se um filho chega para o pai e fala, pai, eu quero fazer magistério, eu quero fazer matemática, eu quero fazer letras, o pai vai dizer, você vai morrer de fome, não é assim? Eu falo, gente, o professor, ele forma a humanidade. Todo mundo que está tendo aí sucesso, com raras exceções, 0,00001% é que pode não ter passado na mão do professor, mas a maioria passou na mão do professor. Né? E como é que você vai formar? Você tem que formar. A IA forma, não forma? Não forma. A IA é uma tecnologia de velocidade, mas para quem já tem os seus neurônios lá pronto, a sua capacidade mental, os seus esquemas mentais prontos, formação, princípios, conceitos, já tem o cérebro desenvolvido, a inteligência desenvolvida. Então, não é achar que a tecnologia vai resolver tudo, porque não vai. Porque a tecnologia ela está aí, ela é importante, ela é uma baita de uma ferramenta para todos nós, mas na formação do aluno, ela não cumpre o que tem que cumprir, tá? Porque ela não é humana. Então, 20% dos professores, eles reclamam da defasagem de conteúdo, aquela falta de base que a gente já conhece. Verdade. Como a gente trabalha isso? Tudo simultaneamente, entendeu? E não tem jeito, porque o tempo não volta e já passou a época. Já passou a época de aprender? Não, ele vai aprender tudo junto. Mas tem que trabalhar também, e isso é um desafio. Eu sei que é um desafio, né? Então, o que o professor quer? 40% quer conhecer novas estratégias de ensino. 40% querem conhecer novas estratégias de ensino. 26% querem os alunos engajados na sala de aula. Os alunos trabalhando, enxergando o professor, enxergando a matemática, interagindo com isso tudo. 14% querem melhorar os resultados dos alunos.
Então, quando você quer novas estratégias de ensino, você quer engajar o aluno, o resultado vem também. Porque ele começou a raciocinar, ele começou a ver a lógica, ele começou a desenvolver o potencial e as capacidades dele. Então, isso tudo é consequência, entendeu? É consequência do trabalho que é feito, da metodologia que é colocada. E 6% querem reconhecimento profissional. Isso também todos nós queremos. E, além disso, quando você faz um trabalho desse jeito, ele tem repercussão entre os alunos, ele tem repercussão na escola, tem repercussão na família. Então, como consequência de um trabalho de metodologia e de inovação didática, vem naturalmente o reconhecimento. Entendeu? Então, quando você faz isso, você vem com um bojo de coisas novas que também vão refletir nos seus desejos, na sua autoestima, no seu alto valor, como você se enxerga como professor, como profissional, e como você vai enxergar esse aluno e como esse aluno vai também te enxergar, né? E uma outra pergunta que foi feita foi: qual é o sentimento, professor, que você tem quando está na sala de aula, nesse momento? A resposta veio: 42% tem sentimentos muito negativos, de desinteresse, muito desânimo, frustração, decepção, tristeza e desmotivação. Mas é por isso que nós estamos aqui, para mudar isso, para mudar esse quadro emocional, porque ninguém merece viver assim. A nossa profissão ela é muito linda, ela forma muito, ela transforma as pessoas, e não é por isso que nós vamos nos deixar nos abater, né? Então, além disso, 76% dos professores de vocês que estão aí priorizam a pedagogia sobre a tecnologia. É aquilo que eu falei, né? A tecnologia é ótima, é excelente, sem dúvida. Mas para a formação, ela vem depois. Você forma e depois você até usa ela como aplicação, tudo. Mas você tem que construir a estrutura mental do aluno. Você tem que construir as sinapses, os esquemas mentais. Quando ele tem essa estrutura mental de raciocínio, ele está pronto para o que ele quiser, mas ele precisa ser trabalhado nisso. Então, essas coisas vão paralelas. Mas não é que a tecnologia vai tirar o professor. Não. O professor ele tem uma função muito importante. E depois, gente, todos nós somos humanos. A tecnologia é muito legal, né? Novidades, fica todo mundo... Chega um ponto que você está nem aí. Agora, chama as pessoas para um bate-papo, para uma conversa legal, se todo mundo não se anima. É diferente, é completamente diferente. Então, a IA ela é nossa ferramenta de trabalho. Ela nos ajuda, e como ajuda, mas ela não nos substitui. É isso que deve ficar bem claro para vocês, né? Então, professor e professora que estão aí, vocês não são céticos. Vocês sabem bem o que é possível mudar. E o que falta é o caminho certo. Só isso. Como é por onde eu faço tudo isso? Você tem conhecimento, você tem experiência, você é consciente da sua profissão. Então, é só você ter um caminho certo, for fazer um pequeno ajuste e vai embora. Vai embora. E começar a fazer as coisas do jeito que te dá prazer. Então, agora que você já sabe quem eu sou, eu preciso te contar como eu cheguei até aqui. Parte eu já contei, mas eu vou contar porque tem gente que chegou depois. Como eu disse, eu nasci em Porto Velho, Rondônia. Eu vivi lá até os 12 anos de idade. Eu sou filha de professores. O meu pai era professor de matemática e a minha mãe era professora de história. E eu estudei com eles durante 3 anos. E eles sempre, nas suas disciplinas,
específicas, eles sempre buscaram dar aula diferente. Então, eu, na minha cabeça, ensinar e aprender era aquele jeito que eles davam aula. Eu só descobri que isso não era verdade o dia que eu deixei de ser aluna deles. Que aí eu fiquei muito decepcionada com o jeito dos professores daquela época que foram me dar aula. Que eu me perguntava, mas meu Deus, por que ele ensina assim? Mas eu tinha que aprender, eu tinha que continuar daquela forma, né? Principalmente as aulas de história com questionários, né? Eu achava horrível, né? Porque eu estava acostumada, nas aulas da minha mãe, ela contar uma história, fazer causas e consequências, tudo diferente. Então, eu vou dizer para você que a educação, ela não foi só para mim uma escolha de carreira, ela foi para mim também o ar que eu respirava desde criança, porque era conversa sobre educação dia e noite na mesa, no almoço, no jantar, no café da manhã, então isso fez parte da minha vida, né? Então, quando eu me tornei professora, eu senti exatamente o que vocês sentem. Alunos dispersos, alunos apáticos, desinteressados, a aula sem vida, e você tem assim, um impacto, né? Falta de dinamismo, e eu me perguntava, mas por quê? Por que que é assim? E aí eu procurava fazer o que eu podia, naquela época, recém-formada, como que eu ia dar aula, como que eu ia transformar isso, né? Mas eu consegui, e fui caminhando na minha vida, fazendo o que ia fazer, até que eu decidi fazer o meu mestrado, porque eu senti que eu tinha conhecimentos de matemática, mas eu precisava conhecimento de como os alunos aprendem e como eu deveria ensinar para que eles aprendessem. E aí eu fiz o meu mestrado, eu trabalhava nessa universidade, e a universidade não tinha curso de licenciatura, eu dava aula nas engenharias, economia, administração, contabilidade, ciência da computação, em vários cursos. Mas em 1999 eles criaram, quer dizer, o MEC chancelou o curso, permitiu que se abrisse o curso de matemática, de licenciatura em matemática, e na época a coordenação de matemática estava junto com matemática, física e química, e quem montou o curso de matemática foi o físico, o professor que era doutor em física, que ele era o coordenador. E aí a sequência do curso ficou toda desorganizada. Isso depois de uns 5 anos, e os alunos reclamando, né? Reclamando. Aí trocaram por uma coordenadora de matemática. Foi aí que ela me chamou para trabalhar no curso de matemática. Isso eu já tinha mais de 10 anos que eu tinha concluído meu mestrado e eu nunca tinha colocado nada, absolutamente nada em ação. Pouca coisa, muito pouca coisa, e assim, pontualmente, né? Algumas coisinhas à toa que eu nem considero nada. E aí foi que eu comecei a trabalhar no curso de matemática. E até que um dia a coordenadora me chamou, e depois que ela já tinha me dado várias matérias para dar aula no curso, ela falou: eu quero que você monte um laboratório. Eu falei para ela, aí qual é a ementa? Ela falou, não tem, você vai ter que inventar tudo, você vai ter que criar tudo. Eu falei, tá bom. Aí eu fui para casa pensar, né? Porque quando você recebe uma missão, assim você tem que pensar, vai pensar. E aí eu comecei a trabalhar e levei todo o trabalho para os alunos, e isso foi crescendo, foi dando frutos e foi ficando muito bom. E eu falei que a validação disso veio nas salas de aulas, com os trabalhos de campo dos meus alunos, que hoje são professores de matemática, né? E isso tudo, gente, veio justamente para me fazer mudar e responder
as perguntas que às vezes estão dentro da gente, em momentos que a gente passa assim de baixa, né, no exercício da profissão, como agora está acontecendo. Será que eu escolhi a profissão certa? Será que eu vou ser descartável? Eu estou tão desanimada, né? O que eu faço? Então, depois que eu consegui entrar na sala de aula e fui criar esse laboratório e fui me desafiar, e junto com os alunos, nós trabalharmos juntos, nós montarmos oficinas diferenciadas praticamente para todos os tópicos do Fundamental 2 e do ensino médio, nós fizemos oficina. Tá? E você ganha uma energia que é assim indescritível, porque você começa a ver resultado, você começa a ver como as coisas funcionam e como realmente vale a pena você ensinar. Né? Porque quando a gente se forma na faculdade, a gente vai repetir o que o professor ensinou para a gente e a gente não percebe que a gente está repetindo um padrão. E muitas vezes é um padrão que você mesmo questionou como aluno, depois você questiona como professor, mas que você repete, por você ver o que é a força do que está estabelecido. Para você romper esse paradigma, é muito trabalhoso e exige muita coragem de você. Exige disposição, né, para fazer. Não é que seja difícil, é que você tem que mudar a postura. E muitos de nós, a gente não percebe, mas a gente vive numa zona de conforto que mudar qualquer coisa parece que para a gente é uma coisa enorme, que vai dar muito trabalho, quando, na verdade, nem dá tanto trabalho assim. É só você começar a se abrir e enxergar as coisas, se permitir enxergar as coisas de uma outra maneira, né? Então, esses momentos de baixa de carreira é o que vocês estão vivendo agora, né? Mas é por isso que nós estamos aqui. Então, o que realmente você pode se questionar é assim, muitas vezes você está na sala de aula, dando aula, e você diz assim, poxa, eu preparei uma aula tão legal, eu gastei um tempo pensando, fui até buscar coisas diferentes, e parece que não fez a menor diferença na vida desse aluno. E é esse momento de baixa que dá a ideia de você, como na pesquisa veio, aquelas palavras negativas, né, que deixam você muito desanimado, muito triste, né? E você fica, poxa, eu não me sinto reconhecido, me sinto invisível na sala de aula. Isso é uma coisa que dá um desgaste muito grande. Às vezes, o desgaste que você tem, e eu sentia isso muito, não é nem porque você trabalhou muito, é mais um desgaste emocional de ver a indiferença do aluno. E é isso que eu estou falando. O desinteresse dele, a apatia dele, ele veio para a escola só para ocupar o tempo. Não, ele veio para a escola porque a escola tem que fazer diferença na vida dele. A escola tem que mudar, tem que transformar, ele tem que evoluir intelectualmente. E são essas coisas que às vezes deixam vocês, e eu compreendo perfeitamente, nesse sentimento que incomoda bastante. E às vezes tira até o sono, dá insônia. Quando chega no domingo de tarde, que você tem que dar aula segunda de manhã, às vezes você já começa a ficar triste, fica angustiado. Poxa, mas acabou o domingo, eu não queria que acabasse. Boa noite, quem chegou? É Simone. Então, aí você pergunta, eu vou dizer uma coisa para você, passando por tudo isso, né, e trabalhando dessa forma, um dia eu fui numa escola particular e eu estava conversando com a diretora, que por sinal era minha amiga, e uma supervisora, não, vice-diretora, e aí nós estávamos conversando sobre isso e eu comecei a mostrar para elas que matemática pode ser ensinada diferente
E eu peguei o material e fiz uma oficina com elas. E ela assistiu e durante a oficina ela dizia assim: "Ah, mas se eu tivesse aprendido matemática assim, eu não tinha aprendido, não odiava matemática e eu não teria sofrido tanto na minha vida quanto eu sofri". Então eu achei assim muito interessante, porque como é profundo isso, que marca a vida das pessoas para sempre. E aí eu pensei, ora, então ela aprendeu a odiar a matemática. E com a oficina, ela viu que ela podia não ter odiado, podia amar a matemática. Tudo dependendo de uma metodologia, de um método, de uma organização, aplicar um trabalho planejado, organizado, com direção, com objetivo. Então, é isso que estava anunciado nessa live de hoje. O aluno que odeia matemática, ele não nasceu assim. Então, se ele não nasceu odiando matemática, é porque nós podemos, através de práticas diferenciadas, de estratégias, fazê-lo amar a matemática. Ah, mas ele não vai ser um matemático. Nós não queremos que ele seja um matemático. Nós só queremos que ele desenvolva as competências e habilidades dele, construa esquemas mentais, raciocínio, veja a lógica e toque a vida dele. O que ele vai ser mais tarde, que a matemática não seja uma pedra no sapato dele, para ele só escolher carreiras que não têm matemática, porque ele está escolhendo a profissão dele por fuga. E, às vezes, escolhe uma profissão que vai trazer muito sofrimento para ele o resto da vida. Então, não é isso que nós queremos. Nosso objetivo não é isso, né? Então, essa frase dita por essa pessoa mudou tudo. Porque ela, é o que eu disse para você, se ela odeia, é porque aprendeu e ela mesma disse que se tivesse aprendido com aquela metodologia, não odiaria. Então, quem odeia não nasceu odiando, mas ele pode vir a amar, desde que seja feita a coisa no sentido certo, né? Então, essa frase foi muito grande para mim, muito forte, e ela me mostrou o tamanho da oportunidade que nós temos na mão de mostrar para esses alunos que realmente é possível eles amarem a matemática, desde que eles sejam ensinados da forma correta, desenvolvendo o raciocínio dele, né? Então, tudo que te mostrei agora, eu ensino de forma completa, passo a passo, tá? No meu programa, no meu curso online. Porque, em virtude do tempo, não dá para mostrar tudo para você agora. Senão a live vai ficar ilimitada, né? É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, como eu falei para vocês, eu tenho um produto, que é um curso online, chamado LIAN. Esse nome LIAN que eu dei é uma sigla, que é Laboratório Interativo de Aprendizagem Matemática. Esse laboratório, ele traz para você 4 módulos que cada módulo ele é desenvolvido em PowerPoint, totalmente animado, colorido, unido geometria, tudo é feito lá dentro. Se tem enfoque geométrico para dar, é dado. Construção de gráficos, construção de desenhos, de formas, tudo. E esse LIAN, ele traz a construção para você, que é o que eu vou ensinar, de oficinas com material concreto, oficinas de jogos interativos. Esses materiais, tudo que você desenvolveu com material concreto, do conteúdo, a gente cria jogos, bota o aluno para jogar, para fixar esse conteúdo, e depois vou ensinar vocês a fazerem essa oficina, passar
para o PowerPoint para ficar como oficina online de vídeos, né? Uma videoaula online desenvolvida todo completamente dentro da filosofia, da metodologia do que você faz com material concreto. Então, você tem duas coisas aí. Porque a oficina com material concreto, o aluno, eu quero ver a oficina. Não pode, ele tem que estar junto com o grupo, o professor fazendo naquela hora. Mas se ela estiver online, ele vai fazer, ele vai ver isso, ele vai rever tudo que ele quiser. Dentro desse trabalho do Lian, o aluno vai ser sempre encorajado a fazer as anotações. O professor pode ir para o quadro ajudar ele a fazer as anotações. Eu sempre trabalho a linguagem matemática para o aluno saber escrever matemática, que ele tem que saber escrever matemática, porque os alunos eles diziam para mim, professora, onde eu encontro isso? Eu dizia o livro e ele falou, professora, não adianta, eu olho o livro e não entendo, eu não entendo aqueles símbolos. Aí, então, você tem que fazer esse trabalho junto com ele. Além disso, eu desenvolvi um sistema de avaliação contínua, porque você tem que avaliar o aluno continuamente. Ele está trabalhando, ele está produzindo, isso vem no teu celular com planilhas que você vai avaliando o aluno, vai dando até nota, bota a nota da prova ali. No final, a planilha fecha tudo para você. Então, em vez de você fazer a avaliação do aluno só naquela hora da aula, você tem a avaliação contínua dele. Então, ele não vai ser só avaliado pela prova. Ele tem todo um desenvolvimento que ele fez durante todo o período do curso que ele está fazendo, né? O módulo 1 é produtos notáveis. Aquele conteúdo que o aluno decora, esquece, na semana seguinte, não sabe as fórmulas do quadrado da soma, do quadrado da diferença, etc, etc. A gente desenvolve isso tudo em oficina, com papel, desenvolve tudo e ele chega às fórmulas partindo de problema contextualizado. Então, e aí constrói. À medida que você trabalha um produto notável, você constrói jogo, pode ser jogo de dominó, pode ser... Eu gosto mais do jogo de bingo, mais para problemas, tá? Pode ser jogo da memória, sei lá, tem vários jogos que você pode desenvolver. Eu acho o dominó bem melhor para você fazer, porque ele é mais ágil, né? Para a sala de aula, ele pode até trabalhar depois dos outros jogos. E aí eu vou ensinar você a montar esses jogos, depois transformar essas oficinas em videoaulas. Por isso que eu tenho mentorias quinzenais dentro do curso. O Lian, ele não é fechado, ele está sempre em evolução. Tudo que eu atualizar dele, você vai receber. O módulo 2, ele é análise combinatória, todo de análise combinatória. Essa parte de videoaula está toda lá em cima, tá? Bem dentro da filosofia de trabalhar com oficina de material concreto. Está toda reproduzida em vídeo, muito colorido, com problemas contextualizados e tudo feito muito passo a passo. Muito. Toda a parte básica de matemática, onde tem um cálculo que eu tenho certeza que ele esqueceu, eu faço na lateral, passo a passo, animado, dinamicamente, para ele ver como é que funciona aquilo, para não ser uma barreira no aprendizado do aluno. No caso da oficina de análise combinatória, vai ser tudo trabalhado do início, passo a passo. Ele vai construir naturalmente o que é arranjo, o que é permutação, o que é combinação. Ele vai chegar à fórmula sozinho e, com essa construção, ele começa a perceber a diferença entre um e outro, que é o que os alunos não sabem. Sabem os nomes, mas diante de um problema, ele não sabe o que é o que, não sabe que fórmula
aplicar e aquele terror que a gente já conhece, né? Então, tudo isso está desenvolvido lá. O terceiro módulo é um módulo de esfera, que ele vai trabalhar, é tudo reproduzido, isso é videoaula que eu estou falando para você, tá? As mentorias quinzenais é que vão ser as oficinas com material concreto e a gente vai desenvolver jogos. E tudo que eu fizer com material concreto com vocês, que vai ficar filmado, eu subo para o Lian. Fica lá também. É uma atualização que você recebe. Mas o mais importante é você aprender como faz para poder você reproduzir e replicar do jeito que você quiser. E também aprender a criar jogos. Inclusive, para criar dominó, eu levei um tempo para descobrir o segredo para construir um dominó do tamanho que eu quisesse, e eu consegui. Isso eu vou ensinar para vocês. E na equação, na esfera, ele vai ver tudo de esfera, vai ser dado passo a passo, de uma maneira bem leve, até ele chegar no volume da esfera, na área da esfera, segmento esférico, cunha, tudo. Está tudo lá perfeitamente discriminado. Então, o professor que colocou que ele quer também atualização em conteúdo matemático, está lá. O quarto módulo é funções trigonométricas. Eu faço tudo de funções trigonométricas. Absolutamente tudo. Construindo passo a passo, começando do círculo, e isso vai ser feito na mentoria com vocês também. Então, esses são os 4 módulos do Lian, e isso inicialmente, tá, gente? Porque eu tenho mais coisa pronta, porque não deu tempo de botar tudo lá em cima, tá? Mas eu tenho muito mais coisa pronta. E aí, você tem essa parte, que são as oficinas de videoaula. Essas são chamadas de oficinas de videoaula. E o que acontece com isso? Mesmo o aluno interagindo com as oficinas em videoaula, ele vai construindo um raciocínio lógico, porque foi tudo desenvolvido com esse objetivo. Para o aluno ser praticamente um autodidata. Então, isso foi feito proposicionalmente. A aula que eu dou, eu não apareço na aula, eu só narro a aula passo a passo, com todos os movimentos, e o aluno olha para a aula. Porque, não sei se você percebe, muitas vezes você está assistindo uma aula, você começa a prestar atenção no professor. Se ele está assim, se ele está assado, com roupa assim. Eu falo, não, eu quero que ele foque na aula. Todo o foco dele é na aula. As aulas não são longas, tem aula de 8 minutos, tem aula até de 20 minutos. Nesse espaço-tempo. Mas por quê? Porque tudo tem que ser feito muito bem feito, muito passo a passo, para que o aluno desmistifique todo esse mito que existe da matemática, entendeu? Porque ele precisa construir o raciocínio lógico, ele precisa enxergar que a matemática realmente é lógica, que ele vai formar todas as sinapses que ele tem que fazer, todos os esquemas mentais, as conexões mentais, conectar áreas do cérebro. Para conectar as áreas do cérebro, ele tem que escrever. Professor, é importante o aluno escrever. A neurociência já mostrou isso. Digitar não desenvolve e conecta áreas do cérebro como a escrita, o velho lápis e a caneta, o caderno. Isso ele tem que fazer. Quando eu dava aula, eu tirava um dia no mês, ou no bimestre, para olhar os cadernos para ver se estavam em dias. E eu dava nota para isso. E eu tive um aluno de uma 6ª série que ele, no final, ele não tinha caderno, ele não escrevia nada, ele era muito, muito desorganizado.
E aí eu fiquei cobrando dele e ele não passava de ano, não era só na minha matéria, não. Ele não passava de ano em matéria nenhuma, por causa da desestruturação dele, totalmente desestruturado. Aí ele repetiu 3 anos. No terceiro ano, eu fui ver. No segundo ano, ele já tinha umas folhas soltas, toda amassada, era uma coisa, mas tinha, já era alguma coisa. No terceiro ano, ele já tinha um caderno e ele tinha tudo escrito. Não organizadamente, não uma beleza, mas para o que ele era e porque ele conseguiu, era um avanço brutal. E aí, quando eu dei nota no caderno, eu falei para ele: parabéns, olha, eu estou tão feliz por você. Ele virou para mim e falou assim: professora, muito obrigada, porque a senhora me ajudou muito na vida. Um garotinho de uns 13 anos, porque até a minha cama hoje eu arrumo, as minhas gavetas, eu organizei a minha vida só porque a senhora passou a cobrar o caderno de mim. Veja. Então, além de desenvolver conexões com áreas cerebrais dele, trabalhar para ele, desenvolver o cérebro, eu ajudei na vida particular dele. E ele me agradeceu. E olha, eu chorei, porque eu sou chorona. Quando eu vejo uma coisa dessa assim, do aluno chegar para você e agradecer, é um trabalho que às vezes muita gente criticava, mas eu falei, não, foi importante para ele, assim como foi para outros alunos que eram bagunçados e tudo, só que eles não trouxeram feedback. Esse trouxe feedback para mim. E foi muito importante, eu nunca esqueci dele. Né? Então, é muito importante você falar isso para o aluno, porque isso é resultado de pesquisas, né, de neurociência, da importância do aluno escrever e anotar tudo. Muito importante. Bom, então, o curso ele é online. Já falei para você que ele tem 4 módulos inicialmente, tá? E ele é gravado ao vivo também, que são as mentorias, que vão ser entregues segundo um calendário que eu vou colocar lá para marcar. São quinzenais as mentorias, nada fixo, a gente pode ir conversando e atualizando essas coisas. A validade do curso é de 12 meses. O Lian já nasce com 29 horas de aulas, de videoaulas gravadas lá. Ele está hospedado na Hotmart. E essas 29 horas de aula, não são tempos de vídeo. São 29 horas de estratégias didáticas aplicadas a cada tema que eu falei para você. São 29 horas de aulas pensadas para engajar esse aluno na matemática e na aula. São 29 horas de aula de visualização, de movimento e interação. Não são aulas estáticas. Não são. E se a gente fizer uma conta simples, 1 hora de aula particular, aqui no Rio vai de 100 a 200 reais, então o curso já sairia ou por 2.900 ou 5.800. Mas aulas particulares são aulas soltas. Elas não têm o planejamento e a organização e a estratégia de ensino que o Lian traz. Ele traz muita estratégia. Essas aulas particulares, elas não são estruturadas. Como eu digo, é só apagar incêndio para que o aluno passe de ano. Ele tem que fazer uma prova e passar de ano. Isso a gente sabe. No Lian, essas 29 horas de aula, elas não são aleatórias. Elas seguem uma lógica, um planejamento didático, uma sequência pedagógica. Um problema motivador. Visualização, movimento, fixação. Essa fixação é sempre proposta com jogos.
Claro que você tem problemas, você pode ter lista de exercícios, mas depois que o aluno construiu isso tudo. Então, essas 29 horas de aula carregam a minha experiência, os meus erros e os meus acertos, as minhas estratégias testadas, as horas que eu passei pensando e meditando como eu ia dar isso que fosse de uma forma diferenciada. A questão é como eu vou começar a ensinar essa aula partindo do mais simples para chegar ao conhecimento mais avançado sem atropelar o aluno. Isso dá trabalho. Então, você tem tudo isso pronto lá no Lian, né? E isso é que encurta o caminho do professor, porque você está recebendo pronto. Eu nunca fiz a conta de quantas horas de aula eu trabalhei montando isso. Na pandemia, eu fiquei uma semana trancada no quarto, porque eu tive assim, um mal-estar e achavam que eu estava com Covid. E eu fiquei trancada dentro do quarto. Eu não vou aguentar ficar trancada sem fazer nada. Aí eu fui trabalhar. Eu fui criar vídeos de videoaula que eu já tinha na minha cabeça pronto, mas não tinha passado para videoaulas. Então, eu fiquei uma semana fazendo isso. Porque no final eu não estava com Covid, não, tá? Foi só um mal-estar. Mas aí a Covid fez eu preparar muita coisa. Então, se o Lian fosse vendido pelo tempo, já seria bem caro. Mas ele não é sobre tempo. Ele é sobre transformação da prática docente. O Lian, se o Lian fosse vendido como uma aula particular, ele passaria de 3 mil. Se fosse um curso presencial, não sairia por menos de R$ 1.500. Mas, como essa turma do Lian é a turma fundadora, eu decidi praticar um valor especial para esse lançamento. O investimento que você entra hoje no Lian é de 12 parcelas de R$ 61,74. É menos que uma pizza por mês. Ou isso você pode pagar em Pix ou cartão de crédito. Quer dizer, o parcelado é em cartão de crédito. O Pix é quando o valor cheio, que é 597 à vista, no cartão ou no Pix. Mas R$ 597 é menos que 6 horas de aula particular. Se for 6, de R$ 100 a hora. Aqui você não recebe horas soltas. Você vai receber método, planejamento, estratégia pronta para você aplicar. E até como alguns querem, complementação de conteúdo em matemática. Atualização. Não só atualização didática, que ela vem justamente mostrando como é que você inicia o trabalho nesse conteúdo, o que é bem interessante. E além dos 4 módulos, quem entrar hoje vai receber um bônus, que é uma comunidade Lian, que é um grupo exclusivo dentro da Hotmart, para trocar experiências com outros professores. O bônus 2 é um tutor 24 horas, que é um suporte da Hotmart disponível para o aluno. Fazer comentário, tem dificuldade, ele vai lá e responde. E eu estarei lá também para responder juntos. O bônus 3 são atualizações futuras do Lian. Ele não é um produto pronto. Ele é um produto em evolução. Então, todas as atualizações você vai receber dentro dele. E também o sistema de avaliação contínua que você vai receber. E qual é a garantia?
Ah, por quanto tempo esse produto vale? Por 12 meses. E qual é a garantia? A lei do consumidor dá 7 dias. Mas como eu confio no meu produto, eu acho ele muito bom, eu te dou 15 dias de garantia. Se você comprar, não gostar, você tem 15 dias para pedir seu dinheiro de volta. É só isso. Sem discussão, sem nenhuma justificativa, só isso. Então, comprar o Lian para você, ele é praticamente sem risco. Você não tem risco nenhum. Ah, você devolveu o dinheiro, o risco é meu, não é seu. Mas aí você pode dizer assim, Gisélia, eu estou pensando aqui, mas eu não tenho tempo. Olha, 80% dos professores da pesquisa têm mais de 40, são 66% têm mais de 45 anos. Carga horária pesada. Eu sei isso. Eu vivi muito nesse regime, muito. Hoje em dia eu sou aposentada, mas eu sei o que é isso. Mas o Lian não é mais trabalho para você. O Lian é trabalho diferente, porque preparar a aula você já prepara. Né? Então, a aula que você vai preparar, você já... É uma aula que você pode preparar com o Lian, porque eu vou te ensinar a preparar essa aula. Eu vou te ensinar a preparar o que você quer. Você já vai ser só mudar a forma que você vai apresentar a aula, vai mudar a forma como você prepara essa aula, né? Ah, mas você ainda diz assim, mas está difícil financeiramente. Eu entendo. Mas quanto custa continuar se sentindo desanimado todos os dias? 12 vezes de R$ 61,74 é menor que R$ 70, é menor que uma pizza, o preço de uma pizza por mês. Você vai fazer isso durante um ano. É um investimento na sua carreira, na sua saúde mental, no seu bem-estar, na sua alegria. O prazer de você dar aula. Mas aí você ainda diz assim, mas a minha escola não me apoia, não apoia nenhum tipo de inovação. Eu também sei, porque eu apliquei esse método em escolas reais. Eu trabalhei isso tudo em escolas, a partir da universidade, porque eu era ligada a uma universidade, ela nunca me ajudou em um tostão, em um centavo. Tudo que eu fazia era por minha conta. E vou dizer, não gastei dinheiro assim, não, porque o material é muito simples. É muito simples de trabalhar, você vai ver. E você pode inovar, porque o fato de você não ter um laboratório físico dentro de uma sala de aula, sujeito a calendário, isso te dá liberdade, muita independência. E à medida que você for trabalhando e a coisa vai ressoando dentro da escola, você vai ganhando o reconhecimento, você vai se diferenciando dos outros. E aí, consequência, a escola apoia. Quando a escola perceber que os problemas que existiam antes agora não existem mais, ela vai te dar apoio. Ela vai te olhar com outros olhos. Isso eu vivi dentro da universidade. Mas você pensa, mas a IA vai me substituir. E nós já até conversamos sobre isso. A IA, ela resolve conta, resolve equações numa velocidade brutal, resolve, às vezes, problemas, né? Mas ela não forma, ela não transforma. Você forma, você transforma, você ensina o aluno a pensar. Não é? Mas eu preciso pensar. Tudo bem, eu acho ótimo você pensar. Nada contra. Eu entendo. Mas essa oportunidade, ela tem tempo limitado. Depois desse período, o valor e as condições do Lian, eu não posso garantir que serão as mesmas. Bom, professor, depois de tudo isso que nós conversamos aqui, existem 3 decisões que você pode tomar.
A primeira decisão é entrar com o Lian. E aí você entra com o Lian, eu vou te parabenizar, parabéns, você está investindo em você, significa que você está querendo mudar sua prática pedagógica para sua aula ficar mais inovadora, interessante para o seu aluno, enfim, tudo que nós já conversamos aqui, não é? E aí, se você quer, eu já estou colocando aqui no chat o link para você acessar lá a Hotmart. Mas aí você ainda está em dúvida, você ainda pensa assim, eu não vou entrar agora, Tudo bem. Você pode esquecer tudo que foi dito aqui e continuar dando a sua aula, não tem problema nenhum. É uma escolha, cada professor tem uma jornada, tem o seu tempo, e está tudo bem, está tudo ótimo, continuamos amigos para sempre, não é? A terceira decisão que você pode dizer é dizer assim, não, eu preciso de um tempo para pensar. Ótimo, maravilha. Isso é justo, mas eu te faço de novo o alerta. É por tempo limitado, essa oferta vai até terça-feira. Terça-feira fecha o carrinho e eu lanço, provavelmente eu vou lançar, mas eu não sei exatamente quando, porque os alunos que entrarem eu tenho que dar atendimento a eles e provavelmente as condições não serão as mesmas. Mas está tudo certo. E você pode estar em dúvida, né? E aí eu já coloquei o link aí da Hotmart, está aí no chat, para você, para quem quiser entrar. Agora, é importante que você entenda que o Lian não substitui o professor. Ele fortalece o professor. Então, eu ensino professor de matemática a fazer o seu aluno do ensino médio a amar matemática. E é essa a proposta do Lian. A proposta do Lian é justamente trocar, fazer com que esse momento haja uma transformação na sua aula, não só na sua aula, como uma transformação na vida do aluno. E eu termino por aqui, eu deixo aberto para perguntas, se você quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, né? Gostaria de saber. O BNCC, Base Nacional Base Nacional Comum Curricular. Sinceramente, eu vou dizer para você, pelo tempo que eu estou fora da sala de aula, eu não sei, tá? Eu não sei se, né, se existe alguma exigência disso. Eu, quando comecei a colocar conteúdo nas redes sociais, eu conversei com um professor, ele entrou em contato comigo e ele queria que eu entregasse todos os jogos prontos para ele. Porque ele é de São Paulo, não sei de que região de São Paulo ele é, se ele é da capital, se ele é do interior, e ele falou que São Paulo estavam exigindo que os professores usassem jogos em sala de aula. Ele falou os games. Eu falei para ele, não, o objetivo que eu tenho do meu produto, do Lian, não é entregar o jogo pronto para você. É você aprender como faz o jogo, monta o jogo, porque você pode montar para qualquer conteúdo que você quiser, depois que você entender como é que você faz. E não é difícil. Não é difícil, não. Agora, essa pergunta específica que você fez do BNCC, eu realmente não sei dizer para você, mas eu acho que não tem impacto, porque o que hoje em dia se quer é que os alunos possam se engajar na matemática, porque eles estão muito dispersos, né, no desinteresse. Então, a necessidade é transformar isso. Eu tenho 2 livros que eu escrevi sobre laboratório de matemática,
Um deles é todo de produto notável, tá? E o outro que eu escrevi é o círculo, a circunferência e o π. Porque vocês, provavelmente, alguns podem saber, outros não, não sei. Por que, que a área do círculo é πr ao quadrado? Por que, que o perímetro é 2πr? A gente chega em sala de aula, dá isso para o aluno e acabou. E o aluno deve se perguntar, mas da onde saiu isso? Tem muito aluno que não sabe por que, que o π é o π, 3,1416. Não é que a gente chega na sala de aula, pá, dá para ir. Então, eu discuto, eu mostro essas coisas na sala de aula, fazendo todo esse trabalho com material concreto, ensinando como você pega material concreto e muda isso. Tá? É mostrando para o aluno essas coisas. Ah, mas isso não muda nada. Muda. Muda que o aluno ele nunca mais vai esquecer como é que aquilo surge, como é que ele surgiu. Ah, mas ele não precisa saber disso. Precisa, por causa da lógica, por causa do desenvolvimento do raciocínio lógico dele. O raciocínio lógico dele é muito importante. Então, ele precisa saber dessas coisas. Por quê? Por causa do raciocínio lógico dele. Senão, a gente está dando as coisas prontas para ele, que ele não sabe por quê. Aí ele vai ficar desinteressado. Entendeu? Boa noite, Otávio. Então, é isso que eu digo, ele precisa saber, sim. E aí eu escrevi só 2 livros sobre isso. Eu ia escrever mais, acabei não continuando com o meu projeto, que o meu projeto eu chamava de MATLAB. Não era MATLAB? Era lá? Eu já nem lembro mais. Está escrito lá no livro. E ele trabalha tudo isso de uma maneira muito fácil. E, assim, eu sempre gostei de criar problemas, né? De pegar problemas da vida e buscar e resolver. Então, eu criei muitos problemas, inclusive em produtos notáveis, tá? Muitos problemas em produtos notáveis, e a partir desses problemas eu fazia as oficinas e construía o produto notável. Então, é isso, gente. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta? Mas... E até terça, né? Até terça? Compra o curso pelo valor. Tá bom. Muito bom. Então é isso. Valdemir, boa noite. Otávio, boa noite. Está lá, acho que é administração, né? Não é nome de pessoa. Boa noite a todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E até a próxima. Terça-feira, fecha o carrinho. Eu ainda vou continuar mandando mensagens lá nos grupos, sempre. E vou... na quarta-feira, a gente vai continuar tendo lives na quarta e na sexta-feira. Tá bom? Boa noite e até quarta-feira. Bom final de semana. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã tem uma live. E muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração de vocês.